Foi nessa mistura de silêncio e normalidade que se deu o primeiro aviso. Era uma terça-feira, hora do lanche. O refeitório, uma antiga sala adaptada, fervilhava de vozes. Bandejas iam e vinham, crianças puxavam fila, a muralha de panelas exalava o odor quente das sopas. Júlia, que habitualmente ficava recuada ao lado do pátio, aproximou-se do balcão, onde a cozinheira, Dona Rosa, distribuía os pratos. A cozinheira, mulher de mãos grossas que servia com a expressão de quem trabalha muito para pouco, recebeu o olhar direto de Júlia, um olhar que continha mais que curiosidade. "Não acenda o forno agora", disse Júlia, num sopro que atravessou o barulho. "Espere a senhora do gás vir, ela vai avisar." Era uma frase simples. A cozinheira riu baixinho, pensando em uma daquelas crianças que repetem coisas sem entender. "Deixa a menina, coitadinha, vai brincar, vai", disse Dona Rosa, afastando gentilmente a mão da menina. Júlia voltou para o pátio. A voz dela, porém, ficava presa em quem ouviu. Algumas professoras olharam uma para outra com o desalinho de quem convive com lendas infantis. João, que supervisionava o turno, foi até a cozinha apenas para ver se tudo estava no lugar. Ninguém poderia saber e ninguém poderia prever que, naquele mesmo prédio, um vazamento lento no registro do forno acontecia há dias. Um sistema velho, uma borracha rachada, uma manutenção adiada por falta de verba. Quando João abriu a porta da cozinha para checar o aviso singelo, sentiu o ar mudar. Um cheiro adocicado, quase imperceptível, como se algo pesado respirasse no ambiente. Em segundos, o técnico de manutenção foi chamado. O registro do gás estava com uma fissura que, se o forno tivesse sido ligado naquele minuto, poderia ter provocado uma explosão localizada. A descoberta salvou vidas, ou ao menos evitou uma catástrofe de proporções locais. Panelas marginalmente deslocadas, vidros estilhaçados no refeitório, crianças espantadas, uma senhora da cozinha ferida. A notícia se espalhou com a lentidão estranha de algo que precisa ser explicado. Um pequeno aviso, depois uma confirmação, depois o silêncio que cresce. Alguns falaram em sorte, outros, com o coração mais cansado de superstição, disseram ser coincidência. Quem viu a fissura no registro, mostrou-se a mancha, a rachadura e o cheiro imediato, não teve palavras fáceis. Maria colocou a mão sobre a testa de Júlia naquela noite, e houve quem a visse com os olhos marejados, sem entender se era medo ou gratidão. Foi ali que a comunidade começou a observar de modo diferente. Não foi uma mudança radical, não foi um salto de fé. Foi uma dobra lenta. Olhares que antes passavam por Júlia como se ela fosse só mais uma, passaram a pousar por mais tempo. "Foi só sorte?", murmuravam alguns no corredor. Era a pergunta que pairava no ar do centro, a mesma que, curiosamente, aumentava a atenção dos que antes apenas relegavam Júlia ao canto do pátio. De certo modo, a dúvida trouxe um efeito prático: verificações. Agenda de manutenção, notas de segurança, lembrança de checar o depósito. Júlia, que pouco falava, foi ouvido. Logo veio o segundo aviso. Esta vez, o problema não era a infraestrutura, mas algo ainda mais próximo e cotidiano: o armário de medicamentos que ficava no pequeno ambulatório da escola. Havia uma prateleira com remédios para as emergências rotineiras, compressas, analgésicos, antialérgicos e também frascos destinados a crianças com necessidades específicas. Entre os responsáveis pela guarda dessas pequenas salvas estava Helena, professora e responsável por agir nas primeiras crises. Numa tarde, enquanto conferia o estoque, achou que tinha esquecido de lacrar uma embalagem. Júlia, sentada no corrimão próximo, perguntou sem que ninguém pedisse: "Estão com as etiquetas trocadas hoje. A caixa azul é do menino da sala 3, não é para ele tomar aquele comprimido." Helena, que vinha de uma longa jornada e dormira mal na noite anterior, ergueu a cabeça com a impaciência de quem pensa em afazeres. "Menina, onde você viu isso? Vai brincar, vai!" Juliana, outra voluntária, tentou suavizar o tom e chamou Júlia para um jogo no pátio. Mas antes que pudéssemos seguir, a coordenadora, que passava por ali, ouviu o comentário. Com o peso da responsabilidade, abriu a caixa e fez a conferência. As etiquetas de fato estavam trocadas, uma prática comum em centros sobrecarregados, frascos reaproveitados, etiquetas coladas de qualquer jeito, pressa nos plantões. Um comprimido de dose errada poderia causar reações em uma criança alérgica.
O que poderia ter sido um incidente, um susto traduzido em choro, ou algo mais sério se a criança tivesse tido uma reação complicada, foi evitado porque alguém decidiu conferir. Helena olhou com um misto de indignação e gratidão. "De onde você sabe dessas coisas, Júlia?" perguntou, sem chegar a querer a resposta. Os moradores da vizinhança começaram a comentar discretamente. A menina viu, avisou e as providências foram tomadas. A escola fez um boletim interno pedindo mais atenção ao armazenamento de remédios e um reforço na etiquetação. Não era um comunicado para crer em sinais, era uma medida prática, e foi aceita assim. Mas para Júlia, para quem observava a menina ganhar um espaço, a repetição dos avisos criava uma espécie de elo entre seus sussurros e a prática de cuidado. Os avisos foram escalando em gravidade. Um terceiro ocorreu numa manhã cinzenta, quando a professora responsável pelo turno matinal, Felipe, decidiu viajar para resolver um assunto pessoal. Era uma rota longa, por uma estrada que margeava o rio, conhecida por pontos de deslizamento após chuva. Júlia, que caminhava no pátio com uma bolsinha de brinquedos, chamou Felipe. "Não pegue a estrada do rio hoje, volta outro dia, por favor." Felipe, homem prático, riu à distância. "O que essa menina sabe de estradas?" pensou. Era impossível, naquele momento, prever como cada fio terminaria. Alguns encontros geravam abraços, outros, portas cerradas. Mas havia um movimento visível. Pessoas que antes passavam por ali sem notar, agora paravam. O segredo, se é que podia ser chamado assim, espalhava-se de modo discreto e persistente, como uma brisa que muda a direção das folhas e nem por isso é menos real. "Foi apenas uma criança imaginando", repetiam alguns. "Mas e se não foi?" perguntavam outros. Entre as duas posições, a comunidade encontrou um meio-termo que a manteve trabalhando, rezando e verificando. Os avisos continuaram a provocar decisões práticas. E quanto mais aqueles sinais pareciam impedir pequenos e grandes perigos, maior crescia o peso das escolhas. Acreditar o suficiente para agir sem que isso virasse espetáculo. Aos poucos, a rotina foi se moldando. O pátio, antes apenas um espaço de recreio, tornou-se um lugar onde as crianças, lideradas por curiosidade, passavam a fazer pedidos e deixar bilhetes junto à base da imagem. Alguns eram desejos infantis, outros pedidos de saúde, de emprego, de paz. As rosas artificiais, que no início estavam sempre limpas, começaram a amontoar bilhetes amassados, fitas e pequenas ofertas. Alguns adultos torciam o nariz. Outros liam os papéis com a sobriedade de quem busca consolo. Importante notar, ninguém transformou aquilo em culto. Havia reverência, mas também procedimento. Era uma balança cuidadosa entre a fé e a ordem. E então veio o quarto aviso. Mas antes que ele chegasse, algo aconteceu que mudou o tom de curiosidade para a apreensão. Numa noite de chuva, quando o telhado parecia cantar notas de metal, um vizinho trouxe ao abrigo a notícia de que uma senhora idosa do bairro, conhecida por ajudar em festas e nunca recusar um bolo, passara mal. Era a mãe distante de uma das mulheres que trabalhavam na escola. A ligação afetiva fez com que alguns se movessem mais rápido. Júlia, sentada no canto da sala com um cobertor em volta dos ombros, levantou a cabeça e disse, com a clareza que já começavam a reconhecer, "Ela vai precisar que alguém vá agora. Liga para a filha, diga que vá com pressa." O telefonema foi feito. A filha veio. Ao chegar ao hospital improvisado, a prima fez o que quem ama faz. Ficou ao lado, segurou a mão, gritou por socorro. A senhora enfim foi atendida. Recebeu cuidados que a estabilizaram. Se o telefonema não tivesse sido feito naquele momento, se a demora tivesse sido de minutos a mais, quem sabe o desfecho seria outro. A coincidência deixou de ser coincidência para alguns. Para outros, era apenas o que a providência e a rapidez costumam fazer. Mas para quem viu a cena, a menina que, ainda órfã de laços, puxava um fio que ligava uma casa a outra, havia ali um movimento de reconciliação que ia além do físico. Era um sinal de que as proximidades humanas podiam ser reatadas. Às vezes, acariciava as pétalas de uma rosa plástica como se fossem reais. E no silêncio entre uma palavra e outra, o pátio da escola parecia preparar-se para o que viesse a seguir, como a pele que se estica antes de sentir um calor mais forte.
Havia também pequenas repercussões externas. Um jornal local, ao ouvir rumores, fez uma matéria com tom cauteloso. Uma rádio de bairro comentou o caso com cuidado, convidando moradores para falarem sobre precauções de segurança em ambientes escolares. A prefeitura mandou um técnico para inspecionar a manutenção do prédio. São medidas práticas que, independentemente de crenças, tenderam a melhorar a segurança. Mas elas também plantaram no imaginário coletivo a ideia de que algo acontecia ali que valia a pena proteger e compreender. Enquanto isso, conversas mais íntimas surgiam nos corredores. João confessou a um amigo que havia sentido medo, não por si, mas por aquelas crianças. Maria, numa noite em que lavava pratos na cozinha da escola, derramou lágrimas que ninguém havia visto antes. Lágrimas por uma menina que não teve infância, por um lugar que passara a chamar de lar. E Júlia, nas tardes em que o sol caía e os pássaros pousavam nos telhados, repetia frases curtas para a imagem. "Obrigada", dizia ela. "Fala para ela que eu prometo cuidar." A promessa infantil, simples e desarmada, era uma promessa que atingia os adultos com mais eficácia do que muitas conversas formais. Prometer cuidar de algo quando se tem pouco em mãos é oferecer presença. E a presença naquela escola passou a ser o centro das decisões. Uma presença que se aninhava entre a prática e a oração, entre a prevenção e a gratidão. Aos olhos de alguns, ainda pairava a sombra da dúvida. Para outros, já não importava a origem do que acontecia. O mais importante era que as vidas eram cuidadas, e isso, no fim das contas, parecia ser a tradução mais clara de qualquer milagre que se ousasse nomear. Mas o pátio, com sua senhora de azul, aguardava algo mais. Uma história que crescia tinha um ponto de virada que precisava ser contado. E ali, sob as nuvens que prometiam chuva, todos sentiam que o próximo capítulo havia de ser decisivo. E ali, sob as nuvens que prometiam chuva, o pátio parecia prender o fôlego. Havia uma expectativa silenciosa, como se cada folha soubesse que algo maior poderia acontecer. A quinta advertência não chegaria como um sussurro isolado, chegaria como um pedido que atravessaria o corpo coletivo da escola, e por isso todos ouviam com atenção redobrada. Na manhã que antecedeu o clímax, o vento já vinha diferente. O tipo de vento que anuncia mudança, um ar mais pesado, carregado de cheiro de terra molhada e de folhas que se debatem entre os galhos. A diretora, que antes mantinha postura prudente diante dos rumores, sentiu um desconforto e, por via das dúvidas, resolveu rever a lista de salas e horários. João, que conhecia cada azulejo do prédio, comentou com Maria sobre a copa de uma figueira velha que crescia ao lado da antiga sala multiuso, aquela mesma sala onde, nas últimas semanas, havia sido montada uma nova turma para atividades com as crianças do abrigo. A figueira não era uma árvore qualquer. Crescera junto com a escola. Suas raízes enleadas atravessavam o muro baixo do pátio e suas braçadas alcançavam o telhado antigo, onde as telhas já cantavam com a chuva. Ninguém havia reparado direito nas rachaduras que apareciam no madeirame de sustentação. A rotina, muitas vezes, cega para o que está sempre ali. Mas, naquela manhã, algo na maneira como as crianças corriam, com cuidado, sem se aproximar demais da copa, fez com que alguém lembrasse. Era prudente transferir a atividade de leitura da sala multiuso para a quadra coberta. Quando João mencionou a ideia a Maria, ela viu o cuidado como um reflexo da prudência que vinha dominando o lugar. Verificar era um ato de amor tanto quanto rezar. Decidiram, então, mudar as turmas de lugar, comunicar pais e voluntários. A notícia circulou entre os funcionários com a calma de quem se prepara para uma tempestade. Transferir, organizar, verificar. Não se tratava de assumir uma crença, era só ação preventiva. Ainda assim, para quem observava de longe, parecia um aceno ao que os avisos vinham sugerindo. Júlia ouviu a conversa ao lado do canteiro. Aproximou-se sem alarde e, como nas vezes anteriores, falou baixo, quase apenas para si. Hoje não é a sala deles. Não deixem as crianças ali. Não explicou como sabia. Não precisava.
Os adultos, agora acostumados a que suas palavras desencadeassem inspeções, não debateram por muito tempo. A sala foi desalojada. Tivemos, naquele dia, a movimentação prática de quem antevê um risco e age. Pouco depois do recreio, quando a chuva finalmente começou, veio o som que ninguém queria ouvir. Um estrondo seco, um gemido do madeirame que, por raiz e tempo, não podia mais sustentar o peso da copa. A figueira cedeu de vez, num ponto onde já se via a podridão. A queda foi violenta e, se a sala estivesse ocupada por crianças em atividades como em outras manhãs, poderia ter sido uma tragédia de proporções que a comunidade ainda reluta em descrever com naturalidade. As telhas quebraram, o forro cedeu e um pedaço do muro de contenção ruiu, espalhando pó e detritos por onde minutos antes havia havido ordem e vozes infantis. Mas a sala estava vazia. A quadra coberta ecoou com os passos que haviam se antecipado e as crianças que deveriam estar ali estavam seguras. No instante chocante, o centro inteiro continha um grito não apenas de alívio, mas de reconhecimento. Alguns choraram, outros agradeceram em silêncio. Havia ali um equilíbrio tênue entre explicação e milagre, a manutenção que poderia ter sido feita outrora, a providência que poderia ter vindo antes, a coincidência que parecia alinhar-se de modo incomum. Para muitos, a série de decisões práticas, deslocar turmas, verificar madeiras, olhar para o que estava à vista, foram o suficiente. Para outros, havia algo mais difícil de classificar. Os relatos correram. Se a sala tivesse sido ocupada, o impacto teria ferido várias crianças, disse o técnico convocado pela prefeitura. Temos imagens da queda. As telhas cederam exatamente onde a hélice do vento se encaixou no madeirame podre. Esses detalhes foram colocados em relatórios oficiais, que, com o passar dos dias, deram suporte prático às providências de manutenção. Mas, no colo da comunidade, o que ficou foi a sensação viva de que aquelas prevenções tinham valido vidas. Os reflexos foram imediatos. O diretor exigiu uma vistoria completa, a prefeitura acelerou reparos, e o jornal local, que acompanhara a história com cautela, publicou uma matéria destacando a necessidade de mais investimento em segurança nas escolas. Em paralelo, houve um movimento de intimidade. Parentes nervosos se abraçaram nos corredores. Mães que buscavam filhos ficaram por mais tempo no pátio. Mãos entrelaçadas se tornaram postura comum entre voluntários. A figura da Senhora de Azul, no centro do espaço, recebeu às pressas um pano limpo e algumas rosas novas foram deixadas sobre seu pedestal. Nenhum gesto era de espetáculo, todos eram simples atos de cuidado e gratidão. Enquanto isso, o que mais impressionava era a transformação de Júlia. A menina, que no começo mal olhava para quem passava, agora conseguia ficar no centro de um abraço sem se retrair. A proteção que parecia vir de suas palavras não a fez subir ao pedestal da fama, antes trouxe-lhe uma infância que, até então, havia sido roubada. A aceitação crescente transformou seus passos, e os adultos, ao perceberem isso, sentiram-se chamados a uma responsabilidade maior do que a de apenas ouvir avisos. O encontro com Ana, aquela tia distante que aparecera por entre papéis e memórias, se tornou um ponto decisivo nessa mudança de vida. Ana, que chegou acreditando cumprir apenas um dever burocrático, viu-se envolvida por acontecimentos que mexeram com sua razão e seu coração. Naquele dia, após a queda da figueira, ela entrou no abrigo preocupada com formalidades. Saiu com a mão de Júlia apertando a sua, olhos úmidos e uma conversa que não foi apenas sobre documentos, mas sobre perdão. A aproximação não foi imediata nem descomplicada. Ana trouxe consigo mágoas antigas, um afastamento que durava anos, palavras não ditas e ressentimentos que, como ervas daninhas, cresciam ao redor de memórias. Ainda assim, ao ver a menina segura e entrar timidamente na roda de conversas que ocorriam no pátio, Maria lembrou a ela com delicadeza que havia espaço para recomeços. Ana sentou-se no banco. Observou Júlia brincar com um lápis colorido e, contra qualquer expectativa, começou a contar uma história da própria infância, sobre uma tia que costurava vestidos, um arroz doce que queimou no fogão, um sorriso que ficou guardado. Aos poucos, as palavras viraram conversa. A conversa virou confissão.
A confissão, um pedido de desculpas que surpreendeu a si mesma. Naquele abraço entre tia e menina, havia mais do que uma reconciliação emocional. Havia a reparação de um laço que, quando refeito, produzia efeito em toda a comunidade. Ana requisitou documentos, sim, mas também pediu para participar mais ativamente da rotina de Júlia. Propôs, inclusive, uma audiência para discutir a possibilidade de acolhê-la de forma mais permanente. Os trâmites legais se iniciaram, entre consultas e papéis, mas aquilo que pesou mais foi a presença. Ana aparecia no abrigo nos finais de semana, trouxe um caderno de receitas, riu de piadas bobas e chorou nas noites de plantão quando lembrava dos motivos que a afastaram. Para muitos, a trajetória de uma parente que volta para ser mãe ou tia de criação é, por si só, um pequeno milagre social. Ainda assim, os aspectos práticos não desapareceram. A escola aprimorou seus laudos de segurança, um fundo de emergência foi aberto pelas doações de moradores sensibilizados e um grupo pequeno passou a se organizar para vistoriar as áreas verdes regularmente. Ana se comprometeu a acompanhar, junto com a equipe, as questões legais da guarda de Júlia. Não havia pressa em formalizar tudo. O processo, como tudo que importa, precisava de tempo e medidas corretas. Mas a mudança de tom era visível. O que antes foi solidão virou teia de cuidado. E chegou então o momento mais íntimo da história, aquele que muitos, ao ouvir relato, costumam buscar em imagens ou palavras finais. Numa tarde de domingo, em que o céu clareou depois de dias de chuva, a escola organizou uma pequena celebração discreta. Não um evento midiático, mas um encontro para agradecer e reassumir compromissos com a vida comum. Havia bolo simples, crianças com gravatas improvisadas e uma roda no pátio em torno da imagem da Senhora de Azul. Ninguém fez anúncios grandiosos, ninguém colocou cartazes chamando imprensa. Era um gesto contido de gratidão. Naquele instante, segundo relatos, Júlia aproximou-se da imagem, como de costume. Sentou-se aos pés da coluna, cabeça inclinada, e por um momento, contou quem viu, houve algo na expressão dela que mostrava serenidade nova. Enquanto crianças corriam ao redor e adultos cochichavam entre si sobre reparos e adoções, Júlia fechou os olhos e falou baixinho, numa frase que alguns relataram como clara e íntima: "Obrigada por me deixar ser criança." A narrativa do encontro final com a Senhora de Azul, como todas as demais, exige cuidado no relato. Convém dizer que o que se narra é o testemunho das pessoas presentes. Júlia disse ter escutado uma palavra que lhe trouxe permissão para brincar, para não carregar mais a responsabilidade de cuidar do mundo sozinha. Para alguns, aquilo foi recebido como consolação materna. Para outros, uma forma de dizer que a paz era possível. A história, assim, fechou-se num gesto simples e humano. Uma menina podendo, pela primeira vez em muito tempo, ser criança. Nas semanas seguintes, a rotina ajustou-se de modo mais humano. As aulas retomaram-se em espaços seguros, a prefeitura concluiu obras de urgência, o abrigo ganhou mais voluntários e a pequena ginástica de cada dia, dar almoço, revisar fichas, escovar cabelos, passou a ter um peso diferente. O que antes era mera sobrevivência, transformou-se em cultivo. A escola manteve o altar simples no pátio, com rosas trocadas pelos próprios alunos, e abriu um livro de mensagens, onde quem quisesse podia deixar um agradecimento discreto, não por colocar aquilo sob selo de verdade institucional, mas por reconhecer que algo naquele lugar havia gerado mudança. As vozes da cidade continuaram divididas, como sempre acontece quando o inexplicável cruza com o cotidiano. Alguns atribuíam os acontecimentos à providência do cuidado humano. Outros, à combinação de coincidência e atitude. Outros ainda, àquilo que preferiam chamar de graça. A prudência, entretanto, foi consenso. A escola passou a ensinar nas reuniões com pais a importância de verificações regulares, de posse responsável de medicamentos e de manutenção de áreas verdes. E, em paralelo, surgiram grupos de oração que se reuniam espontaneamente, ao redor da imagem, pedindo proteção e oferecendo intenções, sempre com a moderação que evita transformações em espetáculo.
Para Júlia, a mudança foi profunda e delicada. A menina que aprendeu a confiar em ouvir-se agora encontrava eco nas mãos que a seguravam. Em tardes silenciosas, ela sentava no banco ao lado da senhora de azul e desenhava o que havia sentido. Galhos que se curvavam, mãos que seguravam, uma mesa posta de família. Em seus desenhos, as pessoas estavam próximas, sem distância. Era um mapa de pertencimento que ela própria começava a desenhar. Em alguns dias, Ana lia-lhe histórias antes de dormir. Em outros, Maria levava-a para checar as hortas da escola. As pequenas coisas, que saltam mais alto do que grandes declarações, eram o que preenchia sua infância reconquistada. Houve ainda depoimentos que marcaram quem acompanhou o caso. A cozinheira, Dona Rosa, confessou à diretora que passou dias acordando de madrugada com as mãos na panela, incapaz de aceitar que quase deixara uma rotina tomar o lugar de cuidado. O professor Felipe, que mudara seu trajeto numa manhã de chuva, disse em poucas palavras: "Não sei dizer o que me conduziu. Só sei que fiz uma escolha e voltei para minha casa." A tia Ana, já acostumada ao afeto de Júlia, contou que esperava, ao aceitar o pedido de reaproximação, uma resistência de velhos sentimentos, e que foi surpreendida pela leveza do perdão. Pessoas simples, com testemunhos simples, foram os que confirmaram o que as inspeções e os laudos não podiam contar: a realidade de um lugar mudado. No epílogo dessa história, que muitos preferem chamar de milagre, mesmo sabendo da delicadeza do termo, o pátio seguiu em frente. As rosas continuaram a ser trocadas, o sorriso das crianças ganhou estabilidade e a senhora de azul permaneceu como um marco sereno. Importa sublinhar que o que acabamos de narrar é um relato de testemunhas, pessoas que viveram e viram pequenas ações que evitaram danos e promoveram reconciliações. Não se trata de um pronunciamento institucional da Igreja, nem de uma explicação científica definitiva. É a narrativa de quem esteve ali, com as mãos enluvadas de terra, os olhos marejados de medo e, por fim, de alívio. O que essa história deixa, contudo, é algo que ultrapassa rótulos. A noção de que escutar com atenção, agir com prudência e abrir o coração para reaproximações pode transformar o ordinário em cuidado eficaz. A figura mariana no centro do pátio, para muitos, tornou-se símbolo de um chamado à atenção para com o outro, um lembrete de que a proteção, muitas vezes, começa por medidas simples e por escolher agir diante de um pressentimento. Para Júlia, foi o espaço onde aprendeu a confiar e, por fim, a deixar que cuidassem dela. Se você que nos acompanha sentiu o peso desta história, saiba que muitos que viveram o relato afirmam que o que mudou não foi apenas um evento extraordinário, mas, sobretudo, a rotina alterada pelo amor e pela responsabilidade. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Conte nos comentários de onde você assiste. Queremos ouvir as suas histórias também. Para fechar, uma oração breve de agradecimento, conforme muitos ali fizeram com naturalidade. Senhora de azul, mãe que acolhe, agradecemos pelas vidas preservadas, pelas mãos que cuidaram e pelo tecido humano que se refez. Que a coragem de quem verifica, a ternura de quem acolhe e a generosidade de quem perdoa se multipliquem em nossas comunidades. Que as crianças possam crescer protegidas e livres para simplesmente ser. Amém. Este relato foi reunido a partir de depoimentos de pessoas envolvidas e representa um testemunho de fé e gratidão, não um parecer institucional. Se você tem um testemunho parecido ou conheceu algo que trouxe esperança para sua comunidade, compartilhe. Sua experiência pode confortar outras pessoas. E, por favor, se este vídeo trouxe consolo, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje.